Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí. Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, e venho trazendo para você o Evangelho do Cristo glorificado. Seguimos o Evangelho da graça de Deus, que é o Evangelho que foi dado a Paulo de Tarso, na cidade de Damasco, pelo próprio Cristo glorificado, com a visão preterista no assunto da escatologia consumada. Por que visão preterista? Porque não acreditamos que aquelas profecias bíblicas irão acontecer. Nós acreditamos que já aconteceram. Entendeu? Já aconteceram. Não acontecerão, já aconteceram. E chamamos hoje irmãos evangélicos de futuristas, porque eles acreditam que aquelas profecias ainda irão acontecer. Mas não irão acontecer. O tema desse estudo é Mateus 24, 31. É o arrebatamento da igreja? É uma pergunta que os pastores tentam confundir os irmãos da sua igreja, os eleitos, pela ausência da igreja na tribulação. Eles tentam confundir, dizendo que Mateus 24, 31 está falando de arrebatamento da igreja. Então, Mateus 24, eu vou ler para vocês, começando aqui no 20. E no 20 diz assim: ore para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Estou começando aqui, Mateus 24, 20. Orem para que a fuga de vocês... Fuga de quem? Está falando da fuga de nós hoje, cristãos, do século 21. Nós, aqui do ano 2025, nós, dos nossos filhos, nossos netos que ainda virão, ele está falando nós quem? Nós, aquele povo que viveu ali, no primeiro século. Ele está falando para os judeus, lá no primeiro século. Ore para que a fuga de vocês, judeus, do primeiro século, não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui Jesus começa a dar dicas de que haverá uma tribulação e que eles têm que tomar cuidado com aquilo. Eles têm que vigiar, eles têm que ficar atentos para quando virem as coisas começando a acontecer, parece que eles fujam da cidade. E ore para que não aconteça no inverno, porque o inverno é muito frio. E ali tem crianças, tem mulheres grávidas, tem mulheres que amamentando e iriam morrer de frio no deserto. Ore também para que não seja no sábado, porque sábado para os judeus é sagrado. Eles não poderiam sair da cidade. Amém? Eles tinham que ficar dentro de suas casas, comemorando o sabate com suas famílias, ou com vizinhos que não tinham muita condição, eles se juntavam, mas teria que ficar ali. Se fosse no sábado, eles iam ser pegos com facilidade pelo exército romano, que iria invadir Jerusalém. É isso que Jesus está falando. Vamos descer, vamos subir, lá para o 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, essa tribulação, esse dia terrível que iria acontecer, Jesus estava mandando eles fugir. Fugir de quem? Fugir do sacrilégio terrível que Jesus falou aqui, da desolação, desoladoras e algumas outras
traduções bíblicas, do qual falou Daniel no lugar santo. Então está falando de um sujeito, de uma pessoa. Eu já expliquei isso várias vezes. Quando vocês verem esse sacrilégio terrível, essa abominação da desolação, esse homem, era um sujeito. Quando vocês verem esse sujeito no lugar santo, quem lê Daniel entenda. Jesus deixou aqui claramente mostrando qual seria o dia da sua vinda. Porque lá no 3, mais em cima, estamos no 15, mais em cima no 3, os discípulos perguntam a ele, qual será o dia da sua vinda? Nos deu sinal do dia da sua vinda. Jesus veio através de sinais. Ele não veio visivelmente. Ninguém viu. Ninguém vai ver a volta de Jesus triunfante nas nuvens, como diz o sistema religioso. Ninguém vai ver, porque já veio. Agora nós que vamos. É o contrário agora. Agora quem vai é nós. Quando deixarmos esse corpo de carne. Então, Jesus está falando de um sujeito, está falando de um homem, e que quando ele viesse, o dia seria que, quando esse homem estivesse no lugar santo, amém? Quem lê Daniel entenda, porque Daniel explica claramente quem foi esse homem, não quem será, não quem foi. Daniel explica claramente que era um príncipe de um povo que viria destruir a cidade e o templo. Onde está o templo? Hoje, nos nossos dias, onde está o templo? Destruído. Então, é mais uma prova que essas coisas já aconteceram. Então, os que estiverem no Brasil, fujam para os montes. Quem estiver nos Estados Unidos, fujam para os montes. Quem estiver na Inglaterra, quem estiver no México, quem estiver em lugar nenhum abençoado, quem estiver na Judéia do primeiro século, quem estiver na Judéia do primeiro século, fuja para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, lá na Judéia do primeiro século, não desça para tirar alguma coisa de dentro da casa. Se estiver no telhado, se esconda no telhado. Perdão. Vocês estão começando a compreender essas coisas? Né? Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Se estiver lá no campo trabalhando, e eles invadiram, aí você diz assim, não, vou correr em casa para pegar um manto, pegar um cobertor, pegar uma coisa para nos aquecer, que nós vamos ter que fugir para o deserto. Jesus está falando que quem estiver no campo não volte para pegar nada em casa. Não volte porque você vai ser pego. Pode ser preso para ser levado por cativeiro, para ser escravo dos romanos, ou vão te assassinar. É isso que Jesus está falando aqui. Como serão terríveis aqueles dias do século 21, do ano 2025, 2026, do ano 2030 e dos nossos filhos, dos nossos netos. Como seria terrível aqueles dias para as grávidas e para quem estiver amamentando. Que dias são esses? Aqui o contexto está falando do quê? Do primeiro século. Aqui está falando, Jesus está alertando a quem para fugir? Os judeus do primeiro século. Como serão terríveis aqueles dias para a grávida e para que estiver amamentando, grávidas e as que estiverem amamentando de quando? Do primeiro século. Porque teria que fugir para o deserto e havia ali pouca água, muito calor de dia, muito frio durante a noite, pouco lugar para se abrigar. Então seria terrível para as grávidas e para que estiver amamentando. Haverá tão grande tribulação no século 21, dos nossos dias. Haverá tão grande tribulação
lá no século I, lá na Judéia do século I, haverá grande tribulação. 40 anos depois que Jesus falou essas coisas aqui, haveria grande tribulação. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade do céu. Então, muitas vezes aqui as pessoas pensam que esses anjos são os anjos celestes que viriam com Jesus lá do céu. Não, esses anjos aqui são os próprios seguidores de Cristo que estavam ali crendo na palavra de Cristo. Crendo na palavra de Cristo. Ele enviará os seus anjos. Anjos no hebraico significa mensageiro. Cristo enviaria os seus mensageiros humanos, irmãos humanos que seguiam a ele, com grande som de trombeta. Esse som de trombeta, no entendimento hebraico, né? Som de trombeta significa vozes, muitas vozes falando. Eles anunciariam com suas vozes, eles anunciariam, né? Pregando o que está escrito em Mateus. Quando este evangelho será pregado a toda a nação, então virá o fim. Como é que seria pregado a toda a nação? Esse evangelho significa essas coisas que Jesus está ensinando para eles ficar alerta pelos acontecimentos que viriam. Entende? E como que a pessoa ia anunciar esses acontecimentos? Existiam judeus lá em Roma. Existiam judeus na Grécia. Existiam judeus, né, na Etiópia. Existiam judeus em várias partes do mundo daquele século. E teria que anunciar a todos aqueles judeus, porque eram 23 cidades dominadas por Roma nesse século, por esse imperador. Depois foi muito mais, né? E como que alertar esses judeus que estavam por aquele mundo do primeiro século? É um anjo, quer dizer, uma pessoa que acreditava na palavra, porque a palavra anjo no hebraico significa mensageiro. É um mensageiro que ia lá com voz de som de trombeta anunciar, quer dizer, anunciar, Jesus disse que vai acontecer isso, 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 para a gente fugir. Por exemplo, a cidade vai ser invadida por Roma, e você mora aqui em Roma, você tem que sair daqui. É mais ou menos assim, irmão. É mais ou menos assim que Paulo está dizendo. Anjos com som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos. Vai reunir os irmãos dentro da palavra novamente, porque eles se dispersaram. E reuniu os irmãos novamente. Aqueles que estavam crendo que aquelas coisas realmente iam acontecer. Não, Jesus fala a verdade, isso vai acontecer. Se ele falou, vai acontecer. Então começaram a se reunir e começaram a prestar atenção. Quem estava fora da Judéia voltou. Voltou e ficaram ali atentos. Juntando ali, igual, né? Juntando ali a sua família, se preparando ali, orando para não acontecer no inverno, orando para não acontecer no sábado. Estavam ali atentos, né? E de uma outra extremidade do céu significa de várias regiões. Várias regiões. A palavra é usada muito por figura de linguagem, muitas parábolas. Então a gente tem que saber interpretar essas coisas. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. 33. Assim também, quando virem todas essas coisas acontecerem, quando virem, quem iria ver? Nós hoje não. Não existe mais tempo. Então significa que a cidade já foi destruída. Você perguntar a um judeu quando foi? Lá no primeiro século.
No primeiro século do calendário gregoriano, né? Pelo exército romano. Você pega livros romanos, você vai ver que lá no primeiro século, no ano 70, o exército romano, comandado pelo príncipe que Daniel falou, Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém. Se você pegar livro de Flávio Josefo, você vai ver que ali está escrito que os romanos invadiram Jerusalém. Então, tudo está mostrando para você. Lucas 21:20, né? Ele disse, ou 21:20, ou 20:21, eu faço confusão, mas eu acho que é 21:20. Ele diz, quando vires Jerusalém cercada de exércitos, Lucas também está falando desse dia. Exército romano cercaram Jerusalém. Em 70 DC, entraram e destruíram uma parte do muro, entraram na cidade, queimaram, saquearam toda a cidade, entraram no templo e destruíram tudo no templo. Então Jesus está falando, quando vocês virem essas coisas acontecer, quando vocês virem os romanos tentando entrar, tentando invadir esse muro, né? Ele está dizendo, saiba que ele está próximo às portas. No 34 fala, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Jesus ditou tudo o que iria acontecer. Ele pré-anunciou tudo o que iria acontecer para os judeus. Mandou eles avisar os irmãos que estavam em outros países para se juntarem, para ficarem atentos, prestarem atenção. E Jesus diz que eu lhe asseguro, palavras dele, que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração nossa hoje? Não passará? Bom, já passou 21 geração. Estamos no século 21. Ele está falando de geração do primeiro século. Já passaram 20 séculos. Ele está falando na geração do primeiro século. Não passaria a geração do primeiro século a que todas aquelas coisas acontecessem. Então está provado mais uma vez que todas essas coisas já aconteceram. Não acontecerão, mas já aconteceram. E o céu e a terra passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Se você tem sede da verdade e quer permanecer essa verdade, vem para a graça você também. Se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo para quanto mais pessoa possível, porque você, como eu mostrei no início do vídeo, a importância da mudança religiosa começa comigo, começa com você, começa com o seu irmão, começa com aquela pessoa que você compartilhou o vídeo e ela compartilha com outro. Isso é muito importante para a mudança, a verdadeira reforma religiosa, começando no nosso país e seguindo pelo mundo. Você faz parte disso. O seu papel é ajudar a espalhar essa graça. Amém? Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.